Já estamos no ar. Só um momentinho que vamos ter que refazer tudo novamente. Vamos ter que refazer tudo que caiu. Ó, só um momentinho aí. Deixa eu ver aqui. Que caiu o sinal da internet, infelizmente. Não depende da gente isso, né? Depende do sinal, da qualidade daquilo que a gente paga e não recebe de acordo com o que se contrata, infelizmente, né? Se eu acertar aqui, vou ter que fazer tudo novamente. E vamos aqui, estou colocando o título aqui do nosso... nós já tínhamos compartilhado em vários grupos, agora retornaremos aqui ao stream. Vamos ver aqui, Facebook. Vamos ver aí. Tá ok? Tá me ouvindo bem aí? Novamente. Eu estou ouvindo. Você me ouve? Tudo ok? Tudo a posto? Legal, tudo ok. Agora nós vamos entrar novamente aí, então. Evandro, vamos começar aqui, então. Estamos reiniciando o programa Ao Ponto da Política por problemas de sinais da internet, mesmo que, né, se contrata, tem um bom serviço, mas volta e meia está caindo, vamos ver o que está acontecendo isso aí. Estamos reiniciando mais um programa Ao Ponto da Política. Eu sou Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, 7 de junho de 2020, agora já são 10h22 aqui no Brasil, 15h22 na Itália, 3 horas da tarde, né? E na pauta de hoje nós vamos falar sobre a retomada gradativa à normalidade no país da bota. O espaço é aberto e democrático, você pode participar com observações, críticas, sugestões, perguntas, né? E para falar sobre este assunto, está direto da cidade de Maiolate Spontini, no país da bota, Evandro Martini, formado em Teologia pelo Instituto Quadrangular e Administração de Empresas pela Uninter, Enomarketing pelo Instituto Marquediano de Tutela. Participou também ativamente, aqui no Brasil, da fundação do Partido Rede Sustentabilidade do Paraná, onde exerceu a função de procurador da então pré-candidata e presidente do partido, Rede, Marina Silva, aqui no estado do Paraná. Evandro, bom dia. Como está aí? Como está você aí na Itália? Como está a Itália aí? Sim, ok. Um bom dia para os nossos amigos italianos, uma boa tarde, aliás, bom dia para os amigos brasileiros, uma boa tarde para os nossos amigos italianos, um bom pomeriggio, que se diz qua, hoje a buonasera. E nós aqui na Itália estamos muito otimistas, Chicão, porque aqui, depois de tanto cuidado, esse período tão duro para nós que foi o isolamento, tantos casos, tanta complicação da saúde, parece que a Itália está saindo de cabeça erguida deste momento. Estamos, já vencemos, podemos dizer o seguinte, já vencemos o pior da pandemia. Hoje todos andam com máscara na rua, tem o distanciamento social ainda, é uma realidade muito importante. Ontem, gosto de dar um exemplo, fui tomar um sorvete com meu filho, a gente ia ficar para fora da sorveteria, 1 metro de distância de cada um foi atendido, um de cada vez dentro da sorveteria. Ela pegava o sorvete e saía tranquilamente, sempre com a máscara, higienizava a mão ali no início, e é assim, aqui hoje não é mais uma atitude forçada, é uma atitude espontânea. O nosso estilo de vida hoje exige essas mudanças, que parece que vieram para ficar por um pouco de tempo. Perfeito. Como eu te falei, sempre eu faço um comentário inicial sobre a importância do isolamento social, né? E eu digo assim, Evandro, eu vou repetir o que eu fiz no anterior, e é o seguinte: o uso da máscara. A máscara, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né, e de virologistas, infectologistas, enfim, todos os profissionais da saúde recomendam
né, da Organização Mundial também, que use-se a máscara dessa forma. No entanto, às vezes a gente tem que sair, às vezes ir no mercado rápido, numa farmácia, etc., né? Você vê um monte de gente usando máscara assim, Evandro. Aqui, ó, com o nariz para O fora. italiano faz assim, ó. É. Ma che, quanta coisa. Dio Santo Benedetto. Então, as narinas são isso quem diz são os especialistas da área médica, da medicina, pesquisadores. Então, eu estou repetindo o que eles falam, o que eu ouvi, que as narinas são os principais canais de acesso do vírus no nosso organismo. No entanto, as pessoas usam todo mundo como se estivesse num parque de diversão e protegida a boca, né? Só se o cara andar, só se for um boca aberta mesmo, de boca aberta, andar com a boca aberta, né? Para entrar, não, e acha que pelo nariz não entra. Então, eu acho que falta, além, a imprensa fala muito, divulga bastante sobre isso, mas as pessoas não entendem. Então, nesses canais alternativos aqui, como o meu aqui, a gente procura repassar aquilo que a gente aprende, né, do pessoal da área médica. Então, assim, e ainda por cima, tem gente que vai falar e chega perto do outro e fala, oh, não, não, e puff de novo, puff aqui de novo. Né? E além de toda hora está mexendo, tem gente que toda hora está ajeitando, ele está infectando a mão. Quando ele chegar em casa, então, pô, o cara vai tirar, etc., a pessoa vai tirar, vai se contaminar. Então, é por aí, né? Então, o isolamento social é a única vacina que nós temos até hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, a área médica, infectologistas, epidemiologistas, virologistas, pessoas ligadas, enfermeiros, todas as pessoas ligadas aos fisioterapeutas, né? Ligadas aí na área médica, nesse quesito. Então, é importante que as pessoas se cuidem, né? E um estudo do governo dos Estados Unidos, né, sobre a evolução do coronavírus no mundo, aponta um cenário trágico para o Brasil. E isso saiu em jornais. Foi o Trump, que eu vou falar algumas palavras do Trump aqui, e também algumas matérias que saíram em jornais do mundo e do Brasil, né? O cenário aponta, né, um trágico futuro para o país, em função das políticas públicas adotadas pelo governo Bolsonaro, quer dizer, falta de políticas públicas no combate ao coronavírus. Tem 12 militares, não tenho nada contra militar no poder, que estejam lá para exercer sua função, desde que capacitados para aquela função. E na saúde, 12 militares, a começar pelo secretário, ministro interino da Saúde, que é um general paraquedista, não tem nada a ver com medicina, né? Então, o monitoramento prevê uma piora do quadro brasileiro, apontando uma projeção para o país no início até agosto de 165 mil mortes, a continuar, vamos detalhar, continuar com essa balbúrdia que o governo federal está fazendo em relação ao combate ao coronavírus. Você não está fazendo nada, se você for bem ao contrário, estão incentivando o afrouxamento, o fim do isolamento, né? E as projeções, enfim, elas dizem que poderemos ter 5 mil mortes diárias no início de agosto. A informação é da jornalista Marina Dias, da Folha de São Paulo. Talvez seja essa a causa, né, do distanciamento que Trump vem tendo em relação ao Bolsonaro. O Trump disse, presidente dos Estados Unidos, ele tem criticado o combate à epidemia aqui no Brasil. Ele disse, abre aspas, se você olha para o Brasil, eles estão num momento muito difícil. Se tivéssemos agido assim, diz ele, teríamos perdido 1 milhão, 1,5 milhão, talvez 2 milhões ou até mais, disse Trump na sexta-feira. E sobre o isolamento social, funcionou bem aí na Itália, né, Evandro? Isso, Chicão. Aqui foi assim, ó, no começo, né? Vamos falar ali no final de fevereiro ali. Ninguém acreditava muito o que poderia ser isso, que ninguém estava entendendo. Mas nem a área médica, ninguém no mundo previa uma situação dessa. A Itália, como ela é a entrada da Europa, né? Os 2 aeroportos principais da Itália, tanto de Milano como de Roma, tem um fluxo absurdo de pessoas, né? E a Itália é a entrada da Ásia. Se você vem da China, é o primeiro aeroporto dentro da Europa que você vai parar, vai ser em Roma.
ou Milão. E isso é natural pela questão geográfica da Itália. E aqui, Chicão, ninguém acreditava no começo que poderia dar todo este problema. Mas a Itália, assim que entendeu a situação, ela deixou na mão dos cientistas, as pessoas da ciência, os virologistas. Hoje, o responsável para coordenar o trabalho é um virologista. Não foi criado um ministério a mais. Existe o Ministério da Sanità, que é o Ministério da Saúde italiano, e esse homem ele tem poderes de ministro hoje para tomar decisões na questão da pandemia. Como, Chicão? Tudo fala o seguinte, ó, até a fé nós temos que provar, né? Deus nos fala para a gente provar a nossa fé e assim andar para frente, né? Então nós temos que provar também se os cientistas falaram era certo ou não. Então tudo que eles falaram realmente se concretizou. Eles falavam que quanto antes começasse o lockdown ou o isolamento total, fechar tudo, antes a gente sairia. E realmente os números que eles falam da curva da pandemia bateu tudo certinho, era mais ou menos como eles falaram, quer dizer, são pessoas que estudaram muito para chegar nesses números. O que eu acho um absurdo, o Brasil, Chicão, vou dar uma notícia, o único país do mundo, dos 203 países que tem governo organizado no mundo, o único país que tocou ministro de saúde na pandemia. Único! E trocou 2 vezes. E tem um terceiro que não é nem da área da saúde, está ali só para enganar o povo e todo mundo sabe disso. Chicão, eu gostaria de só fazer um adendo. Eu vi que você falou que não tem problema militar no poder, né? Eu servi o Exército no Hospital Militar ali em Curitiba. Eu fui eu fui chamado Praça Mais de Tinta. Eu peguei medalha no meio do meu batalhão, fui eu o melhor soldado. E eu falo isso com honra, porque eu servi minha pátria com muito orgulho. Mas o militar, Chicão, ele não é preparado para governar a sociedade civil. O militar, a mentalidade, o estudo, os livros, a coordenação dele é para a defesa de uma região, para a defesa de uma nação, para a defesa de uma fronteira. Ele não tem o conhecimento específico nas áreas para atender a população civil. Ele não sabe o que é indústria, que não seja indústria bélica, que não seja indústria de subsistência, que é isso que o Exército tem a visão. Então, qualquer outra coisa não é a área deles. No Brasil, o Lula, a esquerda, quando governou, tinha um ótimo programa espacial ali no Maranhão, investiram muito dinheiro, chegamos a ter um submarino atômico em projeto, várias coisas da indústria militar, que realmente isso dizem a militares, e é melhor que eles tomem conta, é melhor ter um general que vá cuidar do lançamento de um foguete, por exemplo. Embora os Estados Unidos, essa semana, lançou o primeiro foguete privado, né? Então, quer dizer, os militares no poder, eu vejo muito mal. Quando colocam um militar no poder, em qualquer cargo, eu digo que ele não é preparado. As condições da vida civil são muito mais complicadas do que a vida militar. Então, é esse que é uma crítica muito grande que eu faço aos militares no poder. Tanto é que em nenhuma parte do mundo, Chicão, quando se coloca um general no poder, ninguém gosta. Entende? Um general significa atraso. Devemos pensar que nós tivemos um presidente, os Estados Unidos teve um presidente militar logo depois da Segunda Guerra, durou somente 4 anos, foi muito criticado e fez um péssimo governo. Então a Andover, Harvard, bem, um nome americano, ele foi o presidente só 4 anos, foi muito criticado, porque as complexidades da vida civil não dizem muito para um militar. A vida militar, ela tem as suas complexidades, é uma vida honrada, é um trabalho muito sério que eles têm que fazer, mas não, para a vida civil hoje não diz nada. E eu digo uma outra coisa, Chicão, que parece brincadeira, mas o povo brasileiro tem que pensar. Essa quantidade de generais, tenentes, coronéis que foram colocados em Brasília criaram um buraco nas defesas nacionais. O Brasil nunca foi um grande país de transportar cocaína no mundo. Nós éramos sempre o 4º, 5º colocado, embora tendo vários vizinhos produtores da folha da coca, da pasta da coca, Colômbia, Bolívia, esses países que produzem muito isso, o próprio Peru. E o Brasil hoje, Chicão, se você pegar um avião que sai do Brasil, todo voo aqui na Europa que chega do Brasil, o cachorro para achar cocaína é passado na tua bagagem.
o cachorro, entendeu? Não chega, a bagagem do brasileiro atrasa até mais 15 minutos por causa disso. Ah, é? Exatamente, porque os militares que eram para estar lá na fronteira de Foz do Iguaçu, na fronteira amazônica, na fronteira de Roraima, nas fronteiras onde passa essa droga, estão tudo enfiado ali ganhando salários horrorosos, porque o militar, quando ele pega um cargo público, além do que ele recebe como militar, ele recebe também o outro salário. Então, eles estão recebendo salário duplicado, triplicado, e deixando a nossa fronteira desguarnida e trazendo prejuízo para a população brasileira, que nós começamos a ter fama de ser traficante de cocaína aqui fora do Brasil. É uma vergonha isso, sabe? Eu me sinto enojado dessa postura dos militares brasileiros aceitarem esse suborno para um corrupto, um vagabundo igual o Bolsonaro, ficar lá no poder protegendo a família, protegendo os amigos, aquela milícia do Rio de Janeiro, que todos nós sabemos o que é, e a nossa fronteira ter virado um queijo todo furado lá, que passa por todo lugar porque não tem ninguém ao comando. E a maior prova disso, que num avião das Forças Armadas foram encontrados cocaína na Espanha. Na Espanha. Ok, fica aqui minha raiva, minha crítica. Essa generalha, esse grupo de generais, é uma coisa muito honrada ser militar, mas não podemos... eu não aceito, Chicão, que uma pessoa que ela lê somente sobre guerra e armamento, ela vem me dizer que ela tem soluções para a vida civil. Não tem. A vida civil é muito mais complexa. Aliás, não é muito mais... Toda a vida tem a sua complexidade. Mas, no general, não é a melhor pessoa indicada para assumir qualquer tipo de ministério que não seja o da defesa. Tá, desculpa a minha raiva. Eu conheci muito bem os generais e as propostas dele. Perfeito. Palavras do nosso entrevistado Evandro Martini, né? Evandro, é o seguinte, lá direto da Itália. Evandro, para esquentar os tamborins, já deu uma boa aquecida aí. Eu pergunto para você, na política, aí, o que faz a Titiolina? Você lembra daquela deputada ex-parlamentar italiana? Ela foi a pioneira na pornopolítica, né? Fazia isso. Ela chamava, era húngara, se eu não me engano, era Helena Stadler, uma coisa assim. Stadler. Húngara, né? Ilona Stadler. Por onde ela anda? O que ela faz? Ela está por aí ainda? Como é que é? Então, Chicão, a Titiolina, ela foi mais ou menos a heroína. Eu tenho 47 anos. Ela foi mais ou menos uma daquelas que a gente, quando é moleque, quando tem 18, 19 anos, conhecia tanto a tal da Titiolina, os famosos filmes pornográficos dela. Ela, com a visão pública que ela teve, um candidato que se chamava Panella, né? Ele é de um partido muito progressista, uma espécie de partido que não existe muito no Brasil. Ele andaria muito vizinho às teses anarquistas e ele propunha essa ideologia no partido dele. Como aqui na Itália é muito fácil fazer um partido, não tem a complicação do Brasil, ele tinha esse partido, que eu não me lembro o nome agora, mas, enfim, é um partido que existe até hoje, não tem nem representação mais nível de parlamento italiano. Eles aproveitaram a imagem pública dela e lançaram ela como candidata junto com outro para tentar eleger um deles. Foi um sucesso tão grande que eles elegeram 4 ou 5 na época, acho que foi 4 e um foi ao Senado, esse partido. E ficaram ali durante 3 anos, aqui na Itália. Quando cai um governo, Chicão, cai todos, cai os deputados, cai todos, né? Porque aqui a visão de governo é um parlamento que governa o país. Não é a visão presidencialista brasileira, não é um presidente que elege os ministros. Não, aqui os partidos vencedores, entre eles elegem os ministros que vão ajudar a governar o país. Isso é muito aberto, é muito franco, é o sistema parlamentarista. Eu defendo o parlamentarismo no Brasil com uma condição, que seja deputados por região, não deputados por estado, que cada região, micro-região do Brasil, né, seja distrital, no caso, né, seria o voto distrital, cada grupo de municípios, um tote de população, pudesse eleger, que daí sim teríamos uma representação digna de administrar o país, senão São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte governariam, e seria aquela política até a década de 20, 30, que gerou um monte de golpes, a política de café com leite, aqueles arranjos políticos estranhos ali. Bem, voltando à Titiolina, ela saiu do parlamento, né, com a queda daquele governo na época, dela não se candidatou mais, ela não entrou mais na política,
E ela é, aqui na Itália, considerada um exemplo da má política. Porque aqui na Itália, o político, quando ele vira deputado, ele passa a ter uma aposentadoria especial aqui. Né? Basta se ele fica um mês, um ano ou 20 anos, quando ele sai, ele vai receber uma aposentadoria especial. Hoje, aqui na Itália, ela ganha de aposentadoria, outro dia... De vez em quando ela aparece na televisão aqui, porque ela é um personagem. A questão era, poxa vida, ela foi política na década de 90 e ainda recebe esse mesmo benefício ali de 5 mil euros por mês, e recebeu durante todos esses anos e vai continuar recebendo, porque é um direito que eles votaram para ele mesmo. Aqui na Itália é muito criticado. Quanto o euro aí? Tá? O euro, então, o euro hoje está na faixa de R$6, mais ou menos. 6, então seria 30 mil reais aqui no Brasil. Mais ou menos, isso, 5 mil, 30 mil reais. Sem fazer nada. Sem fazer nada, sem precisar fazer nada. Perfeito. Evandro. Só comentando, ela aparece muito na televisão aqui. Ela tem os períodos que ela aparece bastante na televisão. A última vez que ela apareceu, questão de um mês atrás, ela está bem acabada. Não sei a idade dela hoje, deve estar beirando os 65 anos, assim. Eu sei que ela está já bem... Não é mais a Titiolina, aquela que a gente claro. é habituado. E ela chegou a fazer novelas no Brasil até, e ela fala muito do Brasil. Perfeito, vamos para frente aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu peguei aqui, só para explicar para o pessoal aqui, ó. Boletim da Prefeitura, há 17 horas atrás, boletim oficial, que eu não consigo mostrar nesse programa, mas está aqui. Está na página da Prefeitura de Pinhais. 135 casos confirmados, 49 confirmados em monitoramento, confirmados recuperados 82, 4 óbitos, 55 suspeitos e 302 descartados. Né? A prefeitura não está mais mostrando aquela síndrome gripal que estava em 700, 600, etc. e tal, e não estão mais mostrando, porque isso ali, segundo alguns estudos, me parece, que eu estava lendo ontem, que são alguma coisa suspeita, e até matérias de que já teve gente que já havia falecido no Brasil, não estou dizendo que em Pinhais, no Brasil, da síndrome gripal. Então, 135 casos confirmados aqui em Pinhais, e tem gente relativizando isso. Foi só 4 mortes, nós somos 120 mil. É porque, eu repito e vou dizer sempre, é porque quem fala isso é porque não perdeu ninguém da família. 4 mortes apenas. E se fosse da família de quem fala isso, com certeza a conversa seria diferente, né? Então, deixa eu ver aqui quem que está aqui. O Tiago Moraes, já coloquei aqui. A Naima Darvit está nos acompanhando. Rafael Ponsleis, a Luísa França, a Wilson Antonini, a Maria Sumavila. Tivemos 10 compartilhamentos, né? E nós vamos para frente aí, antes que caia novamente a internet, que eu vou ter que estar feia a situação, viu? Chicão, falar um pouquinho sobre o que são esses casos, o que a gente aprendeu aqui com a informação europeia. É o seguinte, a quantidade, o número de casos é uma coisa muito relativa. O que tem que se contar, Chicão, é a curva de crescimento de contágios e a curva de crescimento de mortes. Aquilo ali é uma coisa muito importante, muito importante. Por quê? A posição na curva tua de crescimento que é o problema. Se hoje você tem 4 mortes hoje, mas está aumentando os teus casos, é ciência, é matemática, os virólogos dizem, bem, gente, de quem pega o coronavírus a cada 100, 0,7 vão morrer pelos problemas causados pelo Covid. Então, se hoje nós estamos 300 pessoas, bem, nós sabemos que daqui a 15 ou 20 dias, mais ou menos 300, 2, 3 pessoas vão morrer. Só que, de repente, começa a subir. As mortes podem diminuir e o contágio aumentar. No futuro, dali a 15 dias, a massa de pessoas contaminadas, contagiadas, elas vão começar a influir de novo na morte. Aqui na Itália, Chicão, aconteceu uma coisa interessantíssima. Na região de Milão, eles falaram o seguinte, não, hoje as mortes diminuíram, os contatos diminuíram. Nós vamos liberar uma parte do comércio e serviços essenciais, e quem pode ser ar livre vai poder abrir. Eles falam, só que fiquem sabendo que nós vamos ter aumento de contágios e aumento de mortes daqui a X dias. Batata, Chicão, uma coisa que pegou
certinho, entendeu? Eles falaram, não, vai aumentar, sei. Mas eles falaram o seguinte, como aqui na Itália eles estão, a clorocaína vai, clorocaína, no clorocaína do Bolsonaro, aqui na Itália eles estão usando um tratamento com plasma, ou a tradução seria o superplasma, para ajudar a recuperar a pessoa. Se eles pegam uma pessoa bem no início da infecção pulmonar causada pelo Covid, eles dão esses superplasmas e realmente ajuda muito. Entende? Das pessoas que começaram a usar o superplasma, caiu 50% o óbito nas pessoas que começaram a ser usadas. Ela não pode ser usada muito tarde, mas se ela é usada no período certo, na primeira semana de contaminação, que começam enfim, começa a febre, essas coisas, ela é usada ali, ela não te dá, ela te dá um ótimo resultado na recuperação desses pacientes. Então, aqui na Itália, eles já souberam, a Europa inteira está tratando mais ou menos com esse plasma, essas coisas, então o número de mortes aqui tende a cair. Então, se era 0,7, eles já estão prevendo que vai ser 0,5. O número de contágio, à medida que o comércio, as coisas for liberando, vai aumentar o número de contágios, vão aumentar um pouquinho as mortes no futuro, e assim vai se equilibrando. A questão é que hoje temos vagas na UTI na Itália, graças a Deus. Se uma pessoa precisar urgente nas regiões, eles têm como colocar essa pessoa em TI, em setor de isolamento. Hoje, as áreas de hospital ainda são fechadas militarmente, entende? O exército está na rua, você não pode entrar direto no hospital, você vai passar toda uma bateria para depois entrar no hospital para não contaminar mais ainda, ou não ser contaminado dentro do hospital, porque hoje o maior foco da Itália é o hospital, sabe? As regiões de tratamento de saúde. Todo mundo sabendo disso, evita o máximo de estar procurando médico a troco de nada. Meu filho teve alguma febre, algum probleminha, nós ligamos para o pediatra dele informou que tinha que fazer, ok, foi só uma febrezinha de um dente dele que está caindo, graças a Deus, nada demais, e assim a gente vai chegando a vida, aprendendo a usar mais o telefone, aprendendo a usar mais a internet ainda do que a gente usa, além das bobeiradas de Facebook, então aprendendo a usar para coisa séria também. Valeu, beleza, perfeito. E vamos para frente aqui, ó. No Brasil, né? No Brasil, peguei os dados aí de ontem, 676.494 casos recuperados, 303 mil mortes, né? 36 mil. No Paraná, só apareceu os dados ali de casos, 6.505, ao menos onde eu pesquisei, né? E na Itália, o Instituto Superior de Saúde da Itália, ele disse, foi sábado ontem, né, que não há situações críticas de coronavírus no país, como você acabou de falar aí também, mas alertou que em certas partes ainda há presença significativa que não deve ser subestimada, né? Qual é a situação aí na Itália? Você falou, né? E como é que está a situação? Realmente é isso? Não há casos, como é que eu podia dizer assim, que a situação é crítica, ela está saindo, mas é crítica ainda? Você falou, então, eu queria falar mais um pouco sobre isso. Olha, então, Chicão, é o seguinte, a Itália é o país... Depois, desculpe, queria que você fizesse aquela imagem externa aí e tal, que você vai fazer. Isso, agora apareceu um pouquinho disso, tem nuvem ainda, mas vamos fazer. Legal. Então tá, Chicão, só explicando, aqui na Itália nós somos o centro da epidemia, da pandemia na Europa. Nós temos todo o cuidado, as fronteiras são fechadas, as pessoas transitam de uma região, de uma cidade a outra, medida febre. Se você vai num banco, você vai no mercado, foi liberado usar o medidor de febre. Mas em qualquer lugar que é pequeno, menos de 50 metros quadrados, que é onde vão ter 2 ou 3 pessoas ali, a febre tem que ser medida. Tá? Então, eles obedecem, porque eles entenderam. Porque, Chicão, foi muito triste, Chicão. As pessoas, a gente sabia que pessoas morriam, que o ex-prefeito da cidade vizinha aqui morreu porque pegou o coronavírus, uma pessoa histórica da cidade que já tinha 83 anos veio a falecer. O meu açougueiro aqui, ele pegou o coronavírus, ficou 15 dias em casa, ficou 3 dias na UTI, por conta do coronavírus, sabe? Então, quer dizer, a gente soube de caso, a gente sentiu muito na pele. À medida que a gente vai sentindo na pele, vai se assustando com os números, as pessoas começam a ter consciência, né? Então, a gente aqui viveu um mês, mais ou menos, o mês de abril ali, sem sair de casa. Ninguém saiu de casa para nada, Chicão. Ninguém. Comércio totalmente fechado.
as coisas essenciais, a área de alimentação e a área de higiene estavam abertas. Eram as lojas que estavam abertas, supermercado e loja de produto de limpeza. Todo o resto fechado, entende? Sem dar chance nenhuma para ninguém. Mas nós ficamos assim por 42 dias nessa situação. 32 dias foi muito severo, que era aplicada a multa para quem saísse de casa, você tinha que preencher uma folha à mão, assinar, dizendo onde você ia, não ia, a polícia te parava. Eu tinha que fazer por causa de trabalho, questão de trabalho, de fazer uma entrega para um courrier, uma pessoa que ia fazer para levar o nosso vinho para uma outra cidade. Teve o controle, eu estava com a folha, ele parou, registrou, assinou, me falou qual horário que eu tinha que voltar para casa, e pronto, entendeu? Aqui a gente passou por um sistema muito pesado, coisas que talvez no Brasil vocês nem entendam a gravidade e a seriedade que o povo italiano para combater essa pandemia. Isso faz parte da história da Europa, essas pandemias, epidemias que passaram aqui. Em toda a região tem sua história de uma grande morte de pessoas, aqueles falam, uma grande morria de gente, tá? Um momento que morria muitas pessoas por alguma doença que eles tanto tentavam cuidar. Tanto que, Chicão, se você pega os santos da Itália, da década do século XIII até o século... Isso eles estavam falando na televisão, a informação que eu tenho da televisão. Do século XIII até o século XVII, a maioria dos santos, das cidades, eram questões protetivas de saúde. Tem uma história na propriedade nossa, da família do meu cunhado, no norte da Itália, que é da empresa, tem uma igreja a São Rocco, né? Dizem que estava acontecendo uma grande morte de pessoas, e quando São Rocco, em 1400 e alguma coisa, passou pelaquela região ali, ele orou numa casa, né? Fez um milagre, e depois daquele dia ali, parou a epidemia. Na época, não sabe dizer, mas eles imaginavam que era a cólera, que dava muita disenteria nas pessoas. Então, isso ficou registrado na história e fizeram uma igreja em homenagem a esse santo, porque ele passou ali, realmente. Então, na história da Itália, essas epidemias fazem parte da cultura italiana. E eu aprendi muito com isso, que você pode ser egoísta o quanto for, você pode ser, mas quando uma epidemia assim, meu amigo, se você não se cuidar, o teu vizinho, todos se cuidarem numa cidade, basta um que não se cuide, e aquilo ali vai demorar muito tempo para passar. Então, que seja um pensamento social dessa pandemia também, que a gente possa se controlar. Uma outra curiosidade, né, de epidemia e pandemia, um chinês, né, um japonês, um asiático, eles não dão a mão para o outro, né, eles não têm um gesto à mão, né, eles fazem a inclinação, né, a reverência um para o outro, para não se tocar. Porque se nós aqui na Europa sofremos com isso, a Ásia sofreu muito mais, porque o europeu levou vírus daqui, como aconteceu nas Américas, né? Levou o vírus para a Ásia, vírus que matavam em pandemias alucinantes. A mesma coisa com os índios brasileiros, uma boa parte deles morreram por causa da gripe. E essas doenças. Então, isso faz parte da vida normal. O que a gente não pode ser é irresponsável, né? Fingir que não existe, não tem como fugir do Bolsonaro quando a gente fala de pandemia no Brasil, né? Aqui tinha um jornalista falando bem, né? Que bom que nós não estamos no Brasil, porque se fosse no Brasil a gente não podia dar o número de mortos, né? É verdade. Jornalista da RAI falando isso do país onde eu nasci, da minha cultura, onde está a minha família. É muito triste isso, né? A gente vê que o Bolsonaro deixando para mais tarde dar o resultado dos mortos, tudo. Isso aí tinha que ser ajornado a cada minuto, a cada situação, gente, porque tem a sua seriedade, não é só política. Eu falo uma coisa, se o Bolsonaro não sair do palanque, não tem condição de ter um país sério. É uma pena que eu vejo pessoas que a gente gosta tanto, Chicão, e ainda defende esse canalha aí no poder. Já devia estar toda a população revoltada, não fez nada de bom para brasileiro nenhum, a não ser a família dele e aquela meia dúzia de generaleco lá que estão pensando que comandam alguma coisa em Brasília. E vamos lá para frente. E a política italiana, como é que está a política italiana aí? Então, com a pandemia, né, Chicão, aqui todas as eleições foram remandadas para... Primeiro eles queriam refazer as eleições em setembro, mas agora já saiu a lei que eles vão remandar tudo para mês de março do ano que vem, porque aqui no inverno não se faz eleição, porque toda vez que eles experimentaram fazer eleição no inverno, vai pouquíssimas pessoas votarem, porque é frio, está chovendo, né?
Então não vai querer votar. Então eles deixam sempre para fazer as eleições ou no outono ou na primavera. Então, quando for primavera e março aqui, provavelmente muitas regiões vão ter as eleições que estavam atrasadas e provavelmente eu, pela condição política hoje da Itália, ano que vem, quando for mês de março, a gente vai ter eleição para tentar mudar o governo, fazer uma nova composição do Parlamento Europeu, e daí a gente vai ver qual governo que vai ser. Uma coisa aconteceu aqui na Itália, a extrema-direita italiana ficou envergonhada com a pandemia, porque mais ou menos, eles pensavam igual o Bolsonaro, assim, entende? Eles achavam que não ia dar em nada, e ficou feio para eles as declarações iniciais, queimou muito a cara deles, a falta de respeito e a falta de humanidade, né, nesse período. Então, as previsões que a extrema-direita, que é liderada pela Liga Norte, vai diminuir, a esquerda vai subir um pouquinho, o movimento Cinco Estrelas vai diminuir também, e vai ficar mais ou menos nisso. Perfeito. E essas imagens aí, cadê as imagens? Agora vamos lá para fora. Vamos lá para fora. Agora vocês vão conhecer. Aqui é o quarto do meu filho, eu estou saindo do quarto do meu filho, e aqui eu vou mostrar quem já conhece a Toscana vai talvez ser um pouco símile com a Toscana, que é aqui, deixa eu ver o que nós estamos mostrando, assim, na frente aqui da minha casa, isso tem essa região de colinas, né? Lá vocês estão vendo, não sei se conseguem ver a cidadezinha lá no fundo, né? É a cidade onde eu trabalho. Uhum. Nessa montanha aqui da frente, deixa eu só mostrar aqui assim, tem as regiões ali onde tem muito vinheto aqui da região, né? Os vinhos, as parreiras italianas, e também aqui tem uma grande produção de óleo de oliva nessa região aqui. Tá faltando um pouquinho de luz, eu acho, assim, mas dá para ter uma ideia, pessoal, padrão de casa italiana, mais ou menos desse aqui. E a cidade aí está vazia, pelo jeito? Não tem muita circulação de pessoas? Não é para ter, não tá liberado, mas ninguém quer. Diz assim ainda. Se você pode ficar em casa, fica em casa. E as pessoas ficam, Chicão. Uhum. Muita gente morrendo junto, e daí isso aí assustou todas as pessoas, entende? Então, mas legal. Não estamos num estilo de vida normal. O estilo de vida hoje é esse aqui. Tentar assistir um pouco de filme em casa, um pouco de ver televisão, que vai poder fazer, né? E aproveitar a nossa vida em casa. É o que a gente tem para fazer hoje. Então é muito normal ver. Ali, ó, o vizinho, ó, domingo, não sei se conseguem ver, tem o meu vizinho que está cuidando do jardim dele ali. Agora ficou bem clara a imagem. Uma coisa aconteceu na Itália. Oi. Alô. Oi. Tá sem som. Travou a imagem aí. Aí, retomou. Ok, estou voltando. Retomou. Um dia que tiver mais sol, a gente vai mostrando um pouquinho as paisagens. Outro dia eu quero estar na praia também, fazer uma live lá da praia, Chicão. Conhecer o mar aqui da Itália. Quando você estava mostrando lá, clareou bem a imagem, ficou bem bacana mesmo, sabe? Ficou bem bacana. Mas é isso aí. Você fez essa... Então, oi? Então, muito legal. Que hoje o tempo está brusco fora, não é todo lugar que tem sol. Então, onde pegou sol, acho que deve ter ficado bom. Beleza. E assim nós chegamos ao final aí do nosso programa. E eu deixo um abraço para você, quero dar um abraço para o pessoal aí, que essa parceria que nós estamos vamos sempre fazer uma parceria, normalmente é no sábado, né? Ontem não deu certo, mas hoje deu, e sábado que vem nós estamos aí de novo. Então tá bom. Chicão, fica um abraço aí para os meus familiares que estão apoiando, eles gostam muito, eles criticam, gostam, não gostam, mas a democracia é isso. Um abraço para minha mãe, que mora em Pinhais, aí, 83 anos, Dona Terezinha, que ela é a torre da família, é aquela que ilumina, né? Às vezes a luz a gente não sente ela, mas a gente sabe quando está sendo iluminado, né? Então a nossa mãe é isso para nós. O meu irmão que mora em Maringá também, que ele tem empresa lá e cuidou muito bem dos funcionários, porque hoje você que é empresário, você que trabalha com pessoas, é um líder, a maior riqueza que você pode ver, e essa pandemia mostrou, é você ter as pessoas do teu lado
e poder contar com bons profissionais do teu lado. Então, valorize sempre a pessoa que trabalha com você, os profissionais que estão à tua roda, porque a gente vê, e principalmente é uma discussão que a gente faz aqui, o quanto falta bons profissionais nos momentos difíceis, né? Na hora que o bicho pega, vamos falar assim, né? Os mais covardes fogem e aquelas pessoas mais honradas, mais de palavras, vão estar do teu lado e não vão te colocar em roubadas, vamos dizer assim. Tá? Um abraço para todos aí no Brasil, a nossa amiga da Itália, que me tanto guardano. Um abraço anche a tutti quanti. Para a gente tirar uma foto legal aí. Vem mais para frente. Então. Isso, aí, show. Mais aí. Valeu, um grande abraço para você e a todos aqueles. Um abraço, Chicão. Eu espero o link que devo compartilhar no YouTube para todo mundo aí. Já vai para o YouTube também. Tá, joia.